A noite cai sobre as colinas de Samaria. O vento levanta poeira, as sombras se alongam, e a sensação é de que algo poderoso está prestes a acontecer. Não um poder humano, não um poder mágico, mas algo que vem de um lugar onde o impossível se curva. É nesse cenário misterioso, denso e carregado de tensão espiritual que surge uma das figuras mais intrigantes e temidas do Antigo Testamento. Um homem que caminhava entre reis e viúvas, entre guerra e fome, entre morte e vida. Um homem cuja presença anunciava que o céu estava prestes a intervir. Esta é a história de Eliseu, o profeta dos milagres. Tudo começa com uma escolha silenciosa, feita em um campo, onde um homem comum empunhava um arado, guiando bois, sem imaginar que seu mundo seria virado de cabeça para baixo. Eliseu não buscava destaque. Ele não sonhava em ser profeta. Ele trabalhava, como qualquer israelita simples, com as mãos calejadas pela terra. Mas então Elias, o profeta de fogo, o homem que enfrentou reis e altares, se aproxima e lança sobre ele seu manto. Um gesto simples, mas carregado de um significado profundo. Eliseu sente o peso. Ele sente o chamado. Ele sente que não terá mais controle sobre o próprio destino. Esse é o primeiro choque da história. Eliseu não pediu o chamado escolheu ele. E a partir desse momento, tudo muda. Eliseu abandona sua vida comum, sacrifica seus bois, queima seu arado, símbolos de um passado que jamais voltaria, e segue Elias. Durante anos, ele observa o profeta, aprende, escuta, serve. Mas o momento inevitável chega, o fim de Elias. O vento começa a soprar de forma estranha naquele dia. Há uma urgência no ar. Elias sabe. Eliseu sabe. E os filhos dos profetas sussurram entre si: "O Senhor hoje tomará o teu mestre." E mesmo assim, Eliseu insiste: "Não te deixarei." Eles caminham juntos, cruzando cidades, cruzando fronteiras, cruzando o Jordão. E então o céu se abre. Um carro de fogo desce. Cavalos flamejantes surgem. Elias é arrebatado em um redemoinho, e o manto cai aos pés de Eliseu. Agora, ele não é mais aprendiz. Ele é o profeta. E logo no início, quando retorna pelo caminho que havia feito com Elias, os rios se abrem diante dele. O Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés e o Jordão para Josué, agora confirma Eliseu. Esse é apenas o primeiro sinal de que o mundo espiritual está prestes a se agitar de formas profundas e até perturbadoras. Logo após isso, uma cidade se aproxima dele com um pedido estranho. A água é tóxica, a terra é estéril. Algo invisível está matando a vida naquele lugar. Eliseu pede um prato novo e sal. Uma receita simples demais para um problema mortal. Mas é assim que Deus opera através dos improváveis. Ele joga o sal na fonte e declara que a morte acabou. E no mesmo instante, a água se transforma. Não por causa do sal, mas pela autoridade espiritual dada ao profeta. Mas o profeta dos milagres não vive apenas momentos de graça. A escuridão também o cerca. E uma das cenas mais desconfortáveis e polêmicas de toda a Bíblia acontece com Eliseu. Ele está caminhando em direção a Betel, quando um grupo de jovens zombadores o enfrenta, debochando da sua aparência, da sua calvície, da sua autoridade como profeta. Eles não zombam apenas de um homem, eles zombam do Deus por trás do homem. E então, Eliseu pronuncia uma maldição. Das florestas surgem duas ursas. O ataque é violento, inesperado, grave, não pela força física, mas pela força espiritual por trás da cena. É um aviso, um lembrete de que brincar com o sagrado pode ter um preço alto demais. Mas os milagres continuam, e cada um se torna mais impressionante que o anterior. Uma viúva está prestes a perder seus filhos para a escravidão porque não consegue pagar suas dívidas. O desespero dela é tão profundo que sua voz treme ao falar. Ela não pede ouro, não pede terras, não pede poder. Ela pede ajuda. Eliseu pergunta: "O que tens em casa?" Ela responde: "Nada, senão um pouco de azeite." Ele manda que ela pegue vasilhas emprestadas, muitas, o máximo que puder. E então, atrás das portas fechadas, algo impossível acontece. O azeite começa a jorrar da pequena botija enchendo, vasilha por vasilha até não sobrar nenhuma. Não um milagre esparafatoso,
Um milagre silencioso, íntimo, que transforma miséria em provisão. Em outra cidade, ele encontra uma mulher rica, generosa, que faz um quarto em sua casa só para que o profeta tenha onde descansar. Eliseu sente o coração dela, sente a bondade dela e pergunta o que pode fazer por ela. Ela não pede nada, mas seu servo revela algo: ela não tem filhos. Então Eliseu declara uma promessa, e o impossível acontece. Ela engravida. Mas a vida, assim como a fé, é cheia de curvas inesperadas. Quando o menino cresce, ele adoece e morre nos braços da mãe. A dor dela rasga o ar. Ela sobe com o corpo da criança e o coloca no quarto onde Eliseu costumava dormir. E então ela vai até o profeta, não para pedir explicações, não para reclamar, mas para falar a verdade que carregava. Eu não te pedi um filho. Eliseu volta com ela, sobe ao quarto. E então uma das cenas mais dramáticas da Bíblia acontece. Ele se deita sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Calor se transfere. Vida começa a voltar. O menino espirra 7 vezes e respira. A mãe cai aos pés do profeta. E ali começamos a entender algo profundamente inquietante. Eliseu não é apenas um canal de milagres. Ele é um ponto de contato entre a vida e a morte. Mas o poder espiritual em torno dele continua crescendo. Uma panela de guisado mortal é purificada. Pães se multiplicam para alimentar 100 homens. O exército da Síria tenta cercá-lo, mas ele ora, e os olhos dos seus servos se abrem para ver cavalos e carros de fogo cercando a cidade. O invisível se torna visível, o mundo espiritual se expõe, e o medo se transforma em confiança. Mas talvez o episódio mais impactante ligado a Eliseu seja o milagre de Naamã, o comandante sírio. Um homem poderoso, respeitado, mas com um problema que nenhum poder militar podia resolver: lepra. Naamã chega esperando um ritual grandioso, mas Eliseu sequer sai para cumprimentá-lo. Apenas manda um recado: lava-te no Jordão 7 vezes. Naamã se irrita, se ofende, mas acaba cedendo. E quando sai da água pela 7ª vez, a pele dele está limpa. Não apenas limpa, renovada como a de uma criança. Esse é o padrão dos milagres de Eliseu. Simplicidade que esconde profundidade. Ordens que parecem pequenas, mas que carregam poder imenso. E sempre, sempre há um elemento de fé misturado com obediência. No entanto, nem tudo ao redor de Eliseu são histórias de vitória. Geazi, seu servo, cai em tentação. A cobiça entra no coração dele, e quando ele tenta enganar o profeta, o milagre que curou Naamã volta como maldição sobre ele. Um lembrete doloroso de que nem todos que caminham perto do milagre conhecem o Deus do milagre. Os anos passam e os milagres continuam se multiplicando, como se o céu tivesse decidido manter uma linha direta com o profeta. Mas até Eliseu chega ao fim da vida. Uma doença o alcança. Mesmo assim, sua presença ainda carrega algo sobrenatural. O rei o visita. Há lágrimas, a dor, a despedida. Eliseu entrega uma última profecia e então parte desta vida. Mas aqui vem talvez o ápice mais estranho, mais dark e mais impressionante dessa história. Um dia, anos após sua morte, alguns homens carregam um corpo para enterrar. Mas antes que possam completar o ritual, uma ameaça aparece: invasores moabitas. Apavorados, eles lançam um cadáver em qualquer sepultura que encontram para fugir rápido. E quando o corpo toca os ossos de Eliseu, ele volta à vida. Mesmo morto, o profeta dos milagres ainda traz vida. Essa é a marca de Eliseu. Milagres não o seguiam, eles vazavam dele, transbordavam, se espalhavam por onde ele caminhava, por onde ele tocava, por onde ele falava e até por onde ele descansava. Um profeta cuja maldição tornava a terra estéril, mas que transformou a água da cidade e encheu as vasilhas. Eliseu é um lembrete de que Deus não é previsível, não cabe em fórmulas, não repete padrões. Às vezes opera com fogo, às vezes com voz suave, às vezes com sal, às vezes com silêncio, às vezes com ordem, às vezes com um toque, e às vezes com ossos. E agora eu quero saber de você. Qual desses milagres te impressiona mais? Qual parte dessa história mexeu com suas emoções, a sua fé ou o seu entendimento sobre Deus?
Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque suas percepções enriquecem ainda mais essa comunidade. Se você gosta de histórias da Bíblia contadas com profundidade, clareza e intensidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. E claro, deixe seu like para que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas que precisam conhecer o poder do Deus que age através de seus profetas. Até o próximo episódio, porque ainda há muitas histórias ocultas esperando para serem reveladas.